Salve Maria Imaculada. Vamos continuar a catequese dos 7 sacramentos. Falamos no vídeo passado, foi falado pelo irmão Rômulo, o sacramento do batismo, muito importante. E hoje vamos falar do sacramento da confissão, da penitência, também chamado de sacramento da penitência, da reconciliação. E o Concílio de Trento chamava esse sacramento, esse importante sacramento, de segunda tábua da salvação. A primeira tábua da salvação, o Concílio fala que é o batismo, que é o perdão dos pecados, do pecado original, e o sacramento da penitência, ou confissão, é a segunda tábua de salvação, porque é o perdão dos pecados atuais, os pecados atuais após o batismo. Bem, o perdão é de suma importância. O perdão é o princípio da cura do corpo e da alma. Sem perdão não há cura do corpo e da alma, não há verdadeira cura. Muitos católicos procuram a missa de cura e libertação, enfim, querem ser curados e libertados, mas não procuram o sacramento da confissão da penitência, não procuram esse sacramento para ser curado. Então, sem o sacramento da confissão não há verdadeira cura. Não adianta ir para a missa de cura e libertação se você está cheio de pecado, porque onde numa alma cheia de pecado, Deus não habita, Deus não habita numa alma cheia de pecado. Então é preciso primeiro procurar o perdão, se reconciliar com Deus, se reconciliar com o próximo, e assim, depois desse perdão, adquirido esse perdão de Deus, você vai estar com a alma limpa e Deus habitará em você. Muitas vezes a gente reza, muitas pessoas dizem, eu rezo muito, busco as graças e não consigo obter as graças. Às vezes você está muito tempo sem se confessar, a alma cheia de pecado, então por isso não obtém as suas graças. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele curou muitas pessoas, No Evangelho nós vemos isso, cura muitos milagres, muitas curas. E toda vez que Jesus Cristo curava alguém, após a cura, a libertação daquela pessoa, Ele dizia, vai e não tornes a pecar. Ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo falou aqui da importância que é a confissão, o perdão dos pecados. Sem o perdão não há cura e libertação. Então, onde é que a igreja instituiu? Onde é que está na Sagrada Escritura que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da confissão? No Evangelho de São João, nós vemos isso, capítulo 20, versículo de 21 a 23. Nosso Senhor Jesus Cristo, depois que Ele ressuscitou, apareceu para os apóstolos e aí disse, recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. A quem vocês retiverem, serão retidos. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo ali instituiu, deu esse poder para os apóstolos dele e para os sucessores dos apóstolos, que são hoje os bispos e os padres. Somente o sacerdote católico tem o poder, recebeu esse poder diretamente de Deus, de perdoar os pecados. E também São Paulo fala, na sua carta aos Coríntios, ele diz, fala do ministério da reconciliação, ou seja, ministério da reconciliação com Deus, que é o sacramento da confissão e da penitência. E infelizmente a maioria dos católicos hoje não sabe se confessar, Infelizmente, muitos católicos não sabem se confessar hoje bem, não sabem o que é um pecado, não sabem o que é a diferença entre o pecado leve, venial, e o pecado mortal, grave. Então, infelizmente, são milhares e milhares de católicos que não sabem se confessar e fazem confissões mal feitas, até mesmo sacrílegas, que não valem, são confissões inválidas. Bem, e também outro ponto importante também é, você pode se perguntar, muitas vezes a pessoa quer ser feliz, quer viver feliz nesse mundo, mas como eu disse, se você tem pecado, você nunca vai ser feliz, porque o pecado é um abismo entre você e Deus, causa inimizade entre você e Deus, então jamais será feliz. Faça essa pergunta para você, para você mesmo. Eu quero fazer essa pergunta, irmão e irmã. A sua família é feliz? A sua família vive em paz, reza unida? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai dizer que não, que infelizmente não acontece isso. E a outra pergunta que eu quero fazer para vocês, quanto tempo faz que você ou alguém, membro da sua família, se confessou? Então, muitas vezes, muitas pessoas que estão com depressão é porque precisariam de uma confissão, na verdade, como diz o Papa João Paulo II, que os escritórios, os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos estão lotados porque os confessionários estão infelizmente vazios. Essa é a razão, Então, um sacramento muito importante, todos nós devemos procurar sempre. Nós vemos as confissões de São Bernardo de Claraval, que ele conta lá que Deus permitiu que Satanás, Lúcifer, desse uma entrevista para ele e falasse toda a verdade. E São Bernardo logo perguntou para ele, para Lúcifer, o que mais tira as almas das suas garras? E o demônio Satanás respondeu para São Bernardo de Claraval, obrigado por Deus, é a confissão. Nós odiamos a confissão, porque ela tira as almas das nossas garras, das nossas mãos. Então veja aí, a importância do sacramento da confissão, falado nas confissões de São Bernardo de Claraval. Então, como eu disse para vocês, infelizmente, muitos não sabem se confessar. Então, o pecado, ele sempre é contra Deus, Toda vez que nós pecamos contra Deus, mas nós pecamos também contra o próximo.
Quando você rouba de alguém. Quando você mente para alguém. Se você fala alguma fofoca, alguma intriga, você vai prejudicar uma ou outras pessoas. Então, ou seja, o pecado ele vai ter sempre, todo pecado que nós cometemos será sempre contra Deus, é uma ofensa gravíssima contra Deus, o pecado, mas também contra o irmão, contra nossos irmãos. Então, o pecado ele vai ter sempre essa dupla consequência, né? O Catecismo da Igreja Católica fala que o pecado ele tem duas consequências, que tem que ser satisfeitas, que é a consequência da culpa do pecado e do dano. Toda vez que a gente peca tem a culpa e tem o dano. E como é que a gente vai obter o perdão da culpa, né? Como é que vai ser perdoada essa culpa? Através da confissão, do sacramento da confissão, da penitência, da reconciliação. Como eu falei, somente um sacerdote católico pode perdoar o pecado. Não existe esse negócio de confissão direta com Deus. Infelizmente, as pessoas hoje, né, influenciadas pelos protestantes, dizem: eu me confesso direto com Deus. Está errado isso. Isso é ser protestante. Se você católico pensa assim, você não é católico, você é protestante. E acima de tudo é um arrogante, porque Deus instituiu esse sacramento para que homens pecadores como nós, que são sacerdotes, os bispos, perdoassem os pecados. Foi Deus que quis assim. Então, é mais humilde porque Ele nos humilha mais, né? Então, Deus quis assim, instituiu assim, e deu poder para os padres perdoarem os pecados. Então, não existe negócio de confissão direta com Deus, né? Não existe isso é arrogância. Deus, Ele exalta os humildes, né? E abomina os soberbos. Então, pare de soberba, pare de arrogância, seja mais humilde e busque um sacerdote católico para se confessar, né? Como diz, né, 1 João, todos nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. Quem diz que não tem pecado é um mentiroso, né? E a verdade não está nele, está lá na Sagrada Escritura, né? Então, o pecado, ele é a causa maior de todos os danos que acontecem na terra, na face da terra. O pecado é a causa maior de todos os danos na terra. Infelizmente, nós não vemos isso. Nós vemos o relato de São Pedro da Cruz. Ele estava certa vez num navio, esse santo, e começou uma tempestade que estava para afundar o navio. E São Pedro da Cruz levantou, né? O navio já estava para afundar com a tempestade, com as ondas altas, grandes, violenta a tempestade, e o mar também agitado. São Pedro da Cruz levantou sua voz e disse: irmãos, alguém aqui está com pecado, né? Alguém aqui está em pecado. Diga logo quem é que está em pecado aqui, né? Uma pessoa estava em pecado, e ele gritou: sou eu, né? Alguém aqui precisa se confessar. Quando esse homem se confessou, estava em pecado mortal, a tempestade se acalmou. Então vejam, por um pecador mortal que estava no navio, o navio ia ser afundado, né? Então, ou seja, todos os males que acontecem, meus irmãos, porque Jesus Cristo é a cabeça da igreja, nós somos o corpo misto da igreja. Quando um de nós comete um pecado mortal, um pecado grave, todo esse corpo sofre, todo o corpo misto de Cristo sofre. Então, se o mundo não existisse pecado, se o mundo não tivesse pecado, não haveria maldade, não haveria doença, né? Não haveria violência, o mundo seria perfeito. Todo o mal vem, todos os males vêm do pecado, provém do pecado. Então, a culpa, como eu falei, é perdoada através do sacramento da confissão. Quando a pessoa se confessa do pecado mortal, que é contra um dos 10 mandamentos da lei de Deus, que nós já falamos nos vídeos passados, no catequese passada. Então, quando uma pessoa comete um pecado grave, mortal, contra um desses 10 mandamentos da lei de Deus, deve procurar um sacerdote. E ali, quando o sacerdote diz: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teus pecados são perdoados, o pecado é perdoado. Deus apaga esse pecado. Então, é perdoado da culpa. Mas existe o dano que causou. Esse dano, como é que esse dano é pago, né? É justificado. Porque a justiça divina, ele pede que seja justificada duas coisas. Não basta só a culpa, tem que ser satisfeita também o dano. E como é que esse dano é satisfeito? Através de penitências, sacrifícios, jejum, né? Através das santas missas, nós podemos ir reparando esses danos causados pelos pecados, que são as consequências do pecado mortal. Não adianta só se confessar, tem que reparar esses danos também, né? E infelizmente, como eu disse, muitos nem se confessam direito, quanto mais reparar esses danos. E é por isso que, graças a Deus, existe o purgatório, né? Para que a pessoa, quando morre, sem reparar esses danos, possa reparar esses danos após a morte. Porque se não existisse purgatório, infelizmente o inferno estaria lotado e ninguém chegaria no céu. Poucos chegariam no céu, porque no céu só entra santo, só entra perfeito, sem pecado, sem mancha alguma. Então o purgatório é para se reparar esses danos. Mas é possível você reparar esses danos aqui na terra, como eu falei, através de sacrifício, de penitência. Você aceitar a sua cruz, né? Aceitar a sua cruz que Deus envia de cada dia, sem murmuração, sem reclamação. Isso repara os danos aqui na terra ainda. E qual é a pena? Bem,
Nós vemos que no livro dos Monfortinos, O Segredo do Rosário, fala que a pena por um só pecado mortal, confessado em um padre no confessionário, perdoado já da culpa, e você não reparou esse dano, por um só pecado mortal, a pessoa se confessou, não vai para o inferno mais, mas ficará no purgatório 7, 10 anos, 15 ou até 20 anos, por um só pecado mortal. Um só pecado mortal. Então vejo, né? Deve ter almas que estão lá há muitos anos, né? Pessoas que não rezam mais pelas almas do purgatório, porque depois que a alma chega lá, não pode fazer mais nada por ela, precisa das orações dessas pessoas da igreja militante que estão aqui na terra. Bem, o pecado grave, qual a diferença de pecado venial, leve e grave? O grave é quando você tem a plena consciência que aquilo ali ofende a Deus ou ofende ao próximo. Se você tem consciência que aquilo ali é grave, vai ofender a Deus e ao próximo, é um pecado grave, e você tem consciência disso, e mesmo assim realiza isso, é um pecado mortal. Um exemplo que eu dou, muita gente acha que, por exemplo, roubar 10 reais ou 100 reais é diferente de roubar 10 mil, 1 milhão de reais. Não, é pecado mortal. Se você sabe que roubar é pecado mortal, grave, contra um dos mandamentos da lei de Deus, não importa a quantia, o que importa é que você sabia que aquilo ali era errado e cometeu. Bem, então existem 3 ataques, né, que o catecismo fala, os padres da igreja ensinam, que antes de você pecar, o demônio faz 3 ataques. O primeiro ataque, eu vou dar um exemplo em relação à pornografia, algum vídeo pornográfico, uma revista pornográfica. Primeiro ataque, você olha para aquele vídeo de relance, olhou, mas sabendo que é errado, desviou o olhar, né? Não parou de olhar, fechou o vídeo, parou de olhar aquilo ali. Você não cometeu nenhum pecado leve por isso, porque você parou de ver aquilo ali. Mas você quis voltar, disse, não, vou voltar por curiosidade, voltou de novo, ali olhou de novo a foto, né, tal, então já é um pecado leve. Segundo ataque. Terceiro ataque, a pessoa disse, não, depois voltou terceira vez a olhar de novo aquilo ali, mas se deliciar com aquilo ali. Olhou aquela mulher, né, ali vestida indecentemente, sem roupa, nua, e teve desejo por ela, e de fazer ato sexual com ela no seu desejo, desejou isso, pecou gravemente contra o 9º mandamento da lei de Deus, pecado grave, pecado mortal. Então são esses 3 ataques que existem em cada pecado. Eu dei o exemplo do pecado contra a castidade, porque é algo mais comum. Bem, e as confissões inválidas? Toda confissão é válida? Não, existem alguns requisitos que a confissão se torna inválida ou sacrílega, não vale. Quando um penitente chega para o padre e, como por exemplo, ele cometeu 10 pecados mortais, mas um ele teve vergonha de confessar, ele omitiu um, a confissão foi inválida. Nenhum dos outros 9 que ele confessou foi perdoado, porque ele deixou de confessar todos os pecados mortais que ele possuía. Então, omissão de pecado torna a confissão inválida. Também, se você vai se confessar, mas não se arrependeu, porque arrependimento tem que ser antes da confissão, antes de procurar um padre, um sacerdote, você tem que se arrepender. A pessoa foi para o confessionário só por modo, todo mundo se confessa, eu vou lá, sou do grupo da igreja, um grupo da igreja, frequento a igreja, vou lá, todo mundo está se confessando, vou lá, mas não se arrependeu e nem teve o propósito de se emendar, confissão também inválida. Confissão inválida também a pessoa que nega perdoar o próximo. Jesus Cristo fala, primeiro, antes de você vir pedir perdão para mim, a Deus, peça perdão ao seu irmão que você ofendeu. Então como é que a pessoa vai se confessar, pedir perdão, se você odeia o seu irmão, não perdoa o seu irmão? Seja um vivo ou uma pessoa que já morreu, não interessa. Se você tem ódio, rancor de alguém, confissão será inválida. Tem que perdoar primeiro o irmão, antes de pedir perdão a Deus. E senão a confissão será inválida. Outro ponto importante também, o pecado continuado. Por exemplo, muita gente, infelizmente, hoje em dia virou moda, né? Não se casam mais, não querem mais casar na igreja. Os casais simplesmente se juntam e o pior, que tem católicos que dizem, não, eles são casados, já estão juntos já há 5, 10 anos, pelo amor de Deus, né? Como diz os sacerdotes falam, né? Estão amaziados, né? Estão ali amaziados, é um pecado continuado. Não adianta a pessoa que está amaziada, vivendo numa união ilegítima, que não são casados na igreja, né? Não receberam o sacramento do matrimônio, estão juntos em pecado continuado, cometendo pecado contra o 6º mandamento da lei de Deus, e querem se confessar. A confissão será inválida nesse pecado continuado. O que é também o pecado continuado? Esse é um dos exemplos, estar amaziado, né? Junto com outra pessoa, sem casar na igreja. Outro exemplo é pertencer a uma seita secreta, como a maçonaria, Rosa Cruz. O maçom não pode se confessar, a confissão é inválida, porque ele está em pecado continuado. Ou qualquer seita secreta que a pessoa participar. Frequentar o espiritismo, né? Tem muito católico que vai no domingo na missa, comunga Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo na missa, e na segunda-feira recebe um passe espírita. Então, frequentar o espiritismo, a macumba, candomblé, enfim, mesa branca, mesa negra, sei lá, todo tipo de magia, bruxaria, isso torna a confissão também inválida, porque está em pecado continuado, pecado gravíssimo.
pertencer a um partido político, a uma ONG, que nesse estatuto tenha algo favorável ao ato homossexual, ao aborto, enfim. Então, ou seja, pertencer a um partido político que promova, que seja contra a vida, promova algo contra a vida. Então, isso também é um pecado, invalida a confissão. Não adianta você se confessar se você participa de um partido que promova isso, que tem no estatuto isso, coisas contrárias a Deus, contra a lei natural e contra a vida. Isso também torna inválida a confissão. Negar um dogma da igreja, isso é óbvio, né? Negar um dogma. O que é você negar um dogma é ser um herege, né? O herege é aquela pessoa que nega uma verdade da fé, revelada pela igreja católica. Todos nós católicos devemos crer. É um dogma, é uma verdade de fé que nós temos que acreditar. Se você nega que o céu existe, que o inferno, bora lá para o inferno, né? Eu quero frisar também em relação a isso. Infelizmente, o pecado hoje, ninguém se fala mais de pecado. Parece que o pecado, como dizia o Papa Pio XII, o Papa Pio XII dizia na época dele que o pior pecado do século XX, né? Pio XII falava que era negar a existência do pecado. Todo mundo vive como se não existisse mais o pecado, né? Como se tudo fosse normal, não fosse mais pecado. Tem gente que vai se confessar, padre, não. E infelizmente tem sacerdotes que pregam isso. Tem padres que na confissão diz: você não matou nem roubou, não cometeu pecado grave. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E os outros mandamentos da lei de Deus são gravíssimos também. São pecados mortais e graves. O pecado existe, porque Jesus é verdadeiro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou que o pecado existe. E ele perdoava os pecados. Ele amava o pecador e perdoava os pecados. Como ele disse para aquela mulher adúltera que foi pega em adultério, disse: eu não te condeno. Agora vai e não peques mais. O povo só diz: olha como Deus é bondoso e misericordioso. Perdoou a pecadora, a prostituta e outras pessoas mais. Mas Jesus sempre fala: vai e não peques mais. Jesus perdoa os nossos pecados, sim, está aí para nos perdoar. Se você, com humildade, reconhecer seus pecados, Deus está aí para lhe perdoar. Qualquer pecado que você cometeu, porque Deus nos deu essa graça, o sacramento da confissão. Mas é importante frisar: vai e não peques mais, isso é muito importante. O pecado existe, irmãos, o inferno existe. Muitos pregadores pregam que o inferno não existe. O inferno existe. O inferno existe, o castigo é terrível para quem comete um só pecado mortal. Um só pecado mortal. Se você não se arrepender, não se confessar, vai para o inferno direto. Por um só pecado mortal cometido. Jesus Cristo falou 19 vezes que o inferno existe, né, dos demônios também. Então é porque existe, é verdade. Então o que é necessário se fazer para uma boa confissão? Vamos lá. Para uma boa confissão é necessário primeiramente fazer um bom exame de consciência. Muita gente vai se confessar com o padre, não se prepara antes. Como é que eu posso fazer um bom exame de consciência? Você reze, peça que o Espírito Santo ilumine você. O Espírito Santo peça ao Espírito Santo que ele possa lhe revelar os pecados que você cometeu desde a última confissão, Então é importante fazer esse bom exame de consciência. E se você nunca mais se confessou há 10 anos atrás, é bom até que você anote, para não esquecer, porque deve ter muito pecado, que muita gente, infelizmente, passa anos e anos sem se confessar, Impressionante como as pessoas, nós cuidamos da nossa carne, que irá apodrecer no cemitério um dia, e nossa alma, as pessoas deixam para lá, Passam anos e anos sem se confessar. Isso é terrível, A alma fica negra. São Curadai, São João Maria Vianney, ele teve a visão, ele conseguiu ver, ele tinha esse dom de ver a alma da pessoa. Ele viu a alma de um pecador com um pecado mortal e ele viu que era terrível, horrível a alma do pecador com um pecado mortal. Bem, primeiro ponto, bom exame de consciência. Esse é o primeiro ponto. Você peça ao Espírito Santo que ilumine você, medite os 10 mandamentos da lei de Deus que nós vimos já. Você que não viu os vídeos passados, acompanhe esses vídeos passados falando de cada mandamento da lei de Deus. Veja lá, eu amei a Deus sobre todas as coisas, aí vem, desde o primeiro mandamento até o último. Veja, faça a consciência que o Espírito Santo irá iluminar para você fazer um bom exame de consciência para a confissão. Segundo ponto, depois do exame de consciência, arrependimento sincero. É preciso se arrepender profundamente. Você magoou, todo pecado é uma ofensa contra Deus. O Catecismo da Igreja Católica fala que existe 2 tipos de arrependimento, de contrição: a contrição perfeita e a contrição imperfeita. Qual a diferença das duas? A contrição perfeita é aquela pessoa que já está no caminho da santidade. É aquela pessoa que ela se arrependeu profundamente porque ela ama Deus. E porque ela ama Deus, ela chora. Ela doeu pelo pecado que ela causou a Deus, porque ela cuspiu no rosto de Cristo, crucificou a Cristo novamente com o seu pecado. Então, ela, por amor a Deus, ela tem essa contrição perfeita. E os padres ensinam, o catecismo ensina que quem tem contrição perfeita, se tiver num acidente de um carro, não tiver um sacerdote na hora, mas com a contrição perfeita ele é perdoado e vai para o céu. Olha que coisa perfeita a contrição perfeita. E a contrição imperfeita é aquela pessoa que se arrepende de ter cometido um pecado por medo do inferno, do demônio, dos castigos. É válida essa confissão? É válida. Se você tem medo do inferno,
e você fosse confessar, beleza, é válida a confissão. Só não é perfeita como a outra que você evita o pecado, tem uma dor pelo pecado, detesta o pecado por amor a Deus, que aí já é diferente. Terceira, então, arrependimento sincero. Terceira, propósito de emenda. Não adianta você querer se confessar sem você disser, né, ter esse propósito. Senhor, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu não quero mais cometer esse pecado grave. Então, primeiro tem que ter esse propósito realmente de emenda, propósito de se emendar. Não adianta você querer se confessar por modismo, não adianta você querer se confessar sem esse propósito de, Senhor, eu vou lutar para não cometer mais esse pecado grave, que ofende tanto ao Senhor. Quarto, contar ao sacerdote, né? O quarto é contar humildemente ao sacerdote. Hoje em dia a gente não sabe se confessar direito, mas a tradição da Igreja Católica ensina que para a confissão bem feita, na hora que você chega no padre, você tem que se ajoelhar. Por quê? Porque tem que se humilhar. Muita gente chega no confessionário, meus irmãos, até se confessa, né? Até se confessa, mas para falar mal da vida alheia, para falar mal dos outros. Não, eu pequei querendo se justificar. Eu pequei porque fulano me levou a pecar. Ou seja, para falar do pecado dos outros. Né? Você não pode chegar no confessionário falando isso. Não é para falar, o confessionário não é para falar do pecado dos outros. Não é para falar da intimidade do casamento seu. Não é para falar de fofocas, intrigas, não. É para você ter que se acusar. É um tribunal. Ali é um tribunal. É lógico que o juiz, que é o padre, que é o sacerdote, ele vai ser médico. Ele vai ser o médico que irá curar, né, as nossas feridas. Ele é um médico bondoso. E vai ser pai também ali no confessionário. Então não tenha medo de se confessar. O demônio, Satanás, ele é astuto. Ele faz a gente não ter vergonha na hora de pecar, comete os pecados mais horríveis, mais terríveis, desonestos que existem, né? Pense nos piores pecados que existem, que você tem vergonha de cometer na frente dos outros, né? Mas não tem vergonha de cometer esse pecado escondido às vezes, mas tem vergonha de confessar para o padre. É impressionante. Ele tira a vergonha na hora de você cometer o pecado, o demônio, e na hora de se confessar ele traz essa vergonha para você ter medo. Não tenha medo, porque ali o sacerdote fez um juramento, né? Um juramento que ele não pode revelar nenhum segredo confessionário, senão será excomungado da Igreja Católica. Então é tremendo e severo isso. Nem se for a justiça querendo que ele revele, ele não pode revelar o segredo do confessionário. Então acredite nisso, porque é Cristo que perdoa os pecados através do Padre. Não tenha medo e vergonha de se confessar, meus irmãos. Porque se você tiver medo e vergonha de confessar um pecado grave, e se você morrer, ninguém sabe quanto tempo a gente vai viver. Se você morrer com esse pecado grave, meus irmãos, no julgamento final, no juízo final, vai passar um filmezinho da sua vida. E se você não se confessou, não se arrependeu profundamente, não se confessou com o Padre, todo mundo vai ver seu filme no juízo final. Então não tenha vergonha de conversar com o padre. Vai ser muito melhor você se confessar com o padre, revelar esse pecado ao sacerdote que está ali em nome de Jesus Cristo, é Jesus que está perdoando. Ele é um homem que não pode revelar nada, do que o seu filme passar depois no juízo final. A vergonha vai ser bem maior no juízo final. Todo mundo vai ser revelado o pecado para todos, né? E quantas almas não foram para o inferno por confissões mal feitas? Quantas almas não estão no inferno por confissões mal feitas? Isso é muito sério, isso é muito grave. Então chegar, se ajoelhar, dizer: Padre, dai-me a sua bênção porque eu pequei. Me dê a sua bênção porque eu pequei. Isso é que todo mundo deveria falar para o Padre. E aí contar os pecados. Agora não é para contar a história, justificar nada não. Você tem que se acusar. Eu pequei, Padre, eu fiz isso. Contar quantos pecados fez, quantos pecados cometeu e também enumerar quantas vezes você fez isso. Não é apenas chegar para o padre: eu pequei contra a castidade. Ora mais, é genérico isso. Você tem que falar qual foi o pecado que você cometeu contra a castidade. Qual foi? Masturbação, adultério, o que foi? Falar a espécie do pecado e enumerar quantas vezes fez isso. É importante frisar isso. Tem que confessar todos os pecados, enumerar todos os pecados, não esquecer de nenhum. Depois o padre vai dar a absolvição, né? E vai dar a penitência. Então, o quinto ponto para ser uma confissão bem feita, além de confessar, não adianta, como eu falei, muita gente chega querendo enganar o padre, né? Você pode querer enganar o padre, mas a Deus você não engana, porque Deus vê tudo. Muita gente, eu vou dar até um exemplo que eu achei interessante, que eu vi certa vez, que eu falo sempre. Alguém diz: Padre, eu roubei uma corda. Aí o padre: não, meu filho, tudo bem, uma corda, tudo bem, não é tão grave não. Aí ele disse: Padre, aí ele alguma coisa, aí o penitente disse: tudo, Padre, mas na corda estava amarrado num burro. Aí o padre: não, tudo bem, meu filho, é assim mesmo. E o burro, aí depois ele escondeu que o burro estava cheio de uma carga, cheio de coisa. Ou seja, roubou foi um bocado de coisa, né? Ou seja, não adianta esconder, porque Deus está vendo tudo. Não adianta se esconder nada. Então, cumprir a penitência. Quando o padre dá a absolvição, você está perdoado, está lavado, né? Com o sangue de nosso Jesus Cristo, todo o pecado, todo o mal. E aí você vai cumprir a penitência que o padre deu, que é alguma oração, ler alguma palavra da Bíblia, fazer alguma obra de caridade. É importante cumprir a penitência, porque se você não cumprir essa penitência que o padre faz,
Aí você vai ter que reparar esse dano. Então é importante, também outra coisa importante, a confissão comunitária, que antigamente, infelizmente, na Semana Santa faziam isso. É um absurdo isso, né? Hoje está deixando mais de fazer isso. Confissão comunitária ela não é válida, só é permitida a confissão comunitária, confissão coletiva, no caso de urgência. Por exemplo, o avião está caindo, não tem mais tempo de salvar todo mundo, de confessar todo mundo, então o padre vai e confessa todo mundo comunitariamente, confissão coletiva. Mas no caso de urgência, se o avião não cair, quando chegar em terra, você vai agradecer a Deus que está vivo e vai procurar um padre para se confessar. Entenderam? É o caso de urgência. Por exemplo, no caso de uns soldados que vão para a guerra, que podem morrer. Então o padre, para não dar tempo de confessar todos os soldados, ele vai confessar uma confissão comunitária coletiva. Mas nada, a confissão ela tem que ser auricular, ao pé do ouvido do padre, né? Auricular ao pé do ouvido do padre. Essa sim é válida. Comunitária é somente em caso de urgência, né? De emergências, de urgências. São Paulo também nos adverte, só para encerrar, que São Paulo ele nos adverte, né? Claramente. Cuidado, você que falta a missa, eu vou dar um exemplo aqui, comete o pecado com o terceiro mandamento da lei de Deus, falta a missa um domingo. Estamos infelizmente nessa questão de muita gente não pode vir assistir a missa nesse período, mas o que diz? Não faltar a missa no domingo. E as pessoas faltam com a maior cara de pau a missa no domingo, e no outro domingo querem vir comungar o corpo de Cristo. E São Paulo nos adverte em sua carta aos Coríntios. Aquele que comunga o corpo de Cristo em pecado mortal está comungando a sua própria condenação. Então, irmão, se você faz muito tempo que não se confessou, busque o sacerdote, não vá comungar com o pecado grave, porque senão irá cometer um pecado maior ainda, que é o pecado de sacrilégio. Muito grave esse pecado de sacrilégio, e infelizmente, tantos sacrilégios que ofendem tanto o nosso Senhor Jesus Cristo acontecem nos dias de hoje. Por isso que está aí a nossa situação, né? As pessoas reclamando de tudo que está acontecendo, dessa pandemia que está acontecendo, sendo obrigado a usar máscara, sendo obrigado a fazer isso e fazer aquilo. Nós estamos sendo manobrados de todas as formas, e aí reclamam da vida, né? Porque, primeiro ponto, como eu falei, vamos voltando lá para o início, sem perdão não tem como ter cura perfeita. O perdão é o princípio da cura do corpo e da alma. O perdão é o princípio da cura do corpo e da alma. Então se confesse, porque a confissão, ela é a cura perfeita. Não há cura perfeita sem confissão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada. Deus abençoe a todos.